Bom, para quem entrou aí novamente, eu sou a Rita, mentora de marceneiros. Estou fazendo essa sequência de lives de aquecimento, porque vai ter um evento aqui no meu... Aliás, não vai ser no Instagram, né? Vai ter um evento de 3 dias de aulas online que se chama do caos ao controle na sua marcenaria. Então, nós vamos juntos tirar a sua marcenaria do caos, vamos colocar ela sob o seu controle nessas 3 aulas que vão acontecer no comecinho de março. E para se inscrever, o link tá na minha bio, tá? Hoje nós vamos falar sobre contratação. Antes da gente começar, eu quero que você reflita. O que você acha que é mais caro? Você ensinar o colaborador e ele ficou lá com você 3 anos e depois ele saiu, foi para uma outra marcenaria, abriu a marcenaria dele, ou às vezes parou de trabalhar com isso, não sei. Ou você ficar com um colaborador que só entrega metade do que ele poderia entregar porque você não está ensinando ele. O que você acha que é mais caro para você? O que você acha que compensa mais? Tocou meu celular. Eu investir o meu tempo no crescimento daquele colaborador, né? Compartilhar o meu conhecimento, investir ali para ele crescer e entregar mais resultado. Deixa eu avisar aqui que eu tô em live, senão vai ficar tocando. Você investir o seu tempo para ele evoluir, te entregar mais resultado, aumentar a produtividade, resolver mais coisas para você. Ou você falar, não vou formar ele um bom montador, não vou tirar ele de projetista para ser vendedor, não, porque depois ele aprende tudo e depois vai trabalhar para os outros. Depois eu leio tudo com calma, tá? Só para eu não perder aqui o raciocínio. Gente, é muito melhor você investir o seu tempo no seu colaborador, dividir a sua capacidade intelectual com ele, somar, porque tem muita coisa que ele sabe ali e você não sabe. Tem muita coisa que ele pode agregar para você. Tem muita coisa que ele pode melhorar a produtividade, baixar o seu custo. Tem muita coisa que o nosso colaborador sabe mais do que a gente, tá? Então vale muito a pena você dividir com ele o seu conhecimento, porque vai juntar com o que ele já tem e o tempo que ele esteve com você, ele vai te entregar mais produtividade. Então esqueçam isso de que, vou ensinar ele aqui e depois ele vai abrir a marcenaria dele. Que maravilhoso ele crescer. A gente cria filho pro mundo e a gente cria funcionário pro mundo também. E se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas que abriram marcenaria trabalharam também para outra pessoa. Eu, por exemplo, imagina se meu pai não me ensinasse tudo que ele me ensinou. E ele ensinou, me formou e eu saí e abri minha marcenaria. Qual o problema? E meu pai ficou super feliz quando eu falei para ele que eu queria abrir minha marcenaria, me ajudou. E criamos uma corrente que eu peguei essa cultura do meu pai. Todo colaborador meu que quis sair, eu ajudei, eu passei serviço, eu mandei cliente, eu ajudei a comprar máquina, comprei no meu nome, parcelei, ajudei a pessoa a abrir, ajudei tudo. A gente cria filho pro mundo, tá? Então, já pega essa primeira reflexão. Manter um colaborador sem evoluir dentro da sua empresa custa muito mais caro, tá? E quais são os tipos de contratação que dá pra fazer no ramo da marcenaria? Gente, se você não souber separar as funções, se você não souber qual é a função de cada um dentro da marcenaria, mesmo que você fale que, a minha empresa é muito pequena, mas eu só tenho 2 colaboradores. Gente, se você só tem 2 colaboradores, você tem 2 colaboradores. Então você precisa saber qual é a função de cada um e você precisa contratar correto essas pessoas. O maior erro na falta de produtividade de uma marcenaria, e olha aqui, nós estamos falando de uma das coisas que mais custa na marcenaria, que é a falta de produtividade. O maior erro na falta de produtividade dentro da marcenaria é na hora da contratação. Por quê? Ali na hora da contratação,
você não faz uma lista, um checklist do que a pessoa tem que desenvolver de tarefa, porque tem um vídeo meu aí que deu maior bafafá. O montador, ele não tem que só montar, tem várias outras coisas que ele tem que fazer. E não, eu não tô falando, gente, de desvio de função. Eu tô falando de comportamento, eu tô falando de coisas ligadas à montagem. Eu não tô falando que o montador ele tem que ser motorista, ele tem que ser ajudante, ele tem que fazer compra. Não, é dentro da função dele, existe um checklist de coisas que ele tem que fazer. Não é contratar a pessoa para fazer 50 tarefas, não. Porque isso é prejuízo para a empresa. Você contrata um montador, ele tem que montar. Só que daí falta posicionamento do montador, porque o dono não contratou ele direito. Falta produtividade no montador, porque você não soube contratar. E aí, quando você vai cobrar, ele vai jogar na sua cara. E aí, às vezes, muitos cargos você não consegue, você perde o controle. A produtividade está lá embaixo, você perde o controle. Por quê? Evita fazer conversa difícil, evita de fazer esse checklist, evita de conversar com ele que tipo, daquela vez, vamos supor, eu percebi que você fez isso e aquilo. Na próxima eu não quero que você faça mais. Você precisa jogar um pouco de responsabilidade em cima da sua equipe. A pessoa não pode trabalhar para você sem ter compromisso nenhum. A pessoa não pode estar na sua empresa sem ter um mínimo de compromisso. Tipo assim, eu vou montar de qualquer jeito, por quê? A pessoa não tá me contratando, tá contratando a empresa, eu só sou um funcionário. Então isso aqui, a empresa resolve. Isso aqui é quem dá garantia é a empresa. Não! Ele tem que ter um mínimo de responsabilidade, ele tem que ter documentação assinada, firmando essa responsabilidade sobre o serviço dele, essa garantia que ele tem que dar para você. Tudo bem que o cliente contratou você, só que você contratou ele. E aí o cliente tem armas para você, para ele cobrar de você, e você não tem armas para cobrar do seu colaborador? Não faz uma reunião pedindo um feedback, não conversa, não ouve. Muitos empresários até conversam com os colaboradores, mas eles só falam, eles não sabem ouvir. Um dos itens de uma boa contratação, uma contratação estruturada, é você saber ouvir, é você saber o que perguntar para o seu colaborador. Então, no mínimo, a maioria nem conversa, os que conversam só falam, os que só falam não pergunta, e os que perguntam errado. Aí é claro que a pessoa vai ficar desmotivada. É claro que a pessoa vai deixar de produzir porque ela não sabe se é função dela ou não. Então, na dúvida, ela não faz porque você não falou. Já leio aí, tá? Karen. A pessoa não sabe quem é o chefe direto, porque tem um monte de gente, né? Ele não sabe se ele pergunta pro fulano, pro ciclano ou pro beltrano. Aí, na dúvida, ele não pergunta pra ninguém, aí ele faz cagada. Mas ninguém foi lá e conversou com ele e falou, tal tipo de assunto você vai perguntar pro fulano. Quando for assunto de dúvida de projeto, você vai perguntar pro ciclano. Quando for dúvida de montagem, você vai perguntar pra mim. E quando for dúvida de não sei o que, você vai perguntar não sei pra quem. Na dúvida, quando eles não sabem, quando eles não são direcionados, na dúvida eles não fazem nada, porque eles querem agilizar o meio de campo ali, aí acaba tomando decisão porque não sabe para quem tem que perguntar, e como ele não participou do processo, ele toma uma decisão errada e o prejuízo vai ficar para quem? E a culpa não é do montador, a culpa é do dono. Não adianta, não vem querer jogar a culpa para cima do colaborador, tá? A culpa só é do colaborador quando o dono já instruiu e ele não cumpriu. Quando o dono deu clareza e ele, sei lá, esqueceu, falhou, que é ser humano, né? Não tem como ser perfeito o tempo todo. Amor, fez o café? Aquelas que interrompem a live. Tá. Porque meu marido falou que ia trazer um café aqui. Eu falei, será que ele esqueceu? Então, ele tem um pouco de culpa quando você já explicou e às vezes, né, por algum motivo ele não se atentou, não colocou em prática ali o que você falou. Ok, mas agora se você não fala, ele errou alguma coisa, a culpa é sua. Gente, ser dono de marcenaria vai muito além do MDF. Ser dono de marcenaria vai muito além de montar móveis.
Para ser dono de marcenaria, você não tem que entender de imóveis. Você tem que entender de pessoas, você tem que entender de gestão, você tem que entender de financeiro, você tem que entender de vendas, você tem que entender de agregar valor, você tem que entender de marketing. É disso que você tem que entender. Esquece. Dono de marcenaria. Tudo bem, você entende de imóveis, legal, porque daí você vai cobrar da sua equipe. Mas o dono de marcenaria não precisa necessariamente entender de montagem, não precisa saber cortar uma chapa. E eu tô falando isso por quê? Porque eu sou dona de marcenaria e eu não sei cortar chapa, eu não sei parafusar, eu não sei montar caixote, eu não sei ligar máquina. Não sei nem ligar uma máquina na tomada. Não sei nem tirar uma máquina da tomada. Não sei. Entende? Só que eu sei gestão, eu sei lidar com pessoas, eu estudo comportamento humano, eu sei comportamento humano, eu sei liderar, eu sei vender, eu sei agregar valor, eu sei criar marca, eu sei marketing, eu sei contratar, eu sei criar lista de funções, eu sei criar processo, eu sei cobrar processo, eu sei conversar com o time, eu sei fazer reunião, eu sei cobrar feedback, eu sei passar feedback, eu sei fazer conta. Eu sei melhorar o orçamento, eu sei repaginar o orçamento, fazer o orçamento, corrigir precificação. É isso que você tem que saber. Entende? Isso, na verdade, é para qualquer empresa, exatamente. Tem muitos mentorados meus que eles têm 2 empresas. O que eles aprendem comigo, eles aplicam nas 2. Simples assim. Simples assim. Meu marido trabalhou por mais de 15 anos e hoje há 4 anos temos a nossa própria marcenaria. Somos eu e meu marido, ele na produção e eu com orçamento em Instagram. Desafiador. Sim, mas fique em paz, Karen. Preciso aprender a gestão que vai ficar comigo. Fique em paz, porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui na live começaram exatamente como você. Pelo menos eu comecei assim. Era eu... 5 marceneiros, 5 ajudantes. Quando eu abri minha marcenaria, eu já tinha 10 funcionários de cara, mas eu não tinha projetista, eu não tinha vendedor. E quando eu trabalhava com meu pai, mesma coisa. Era só eu, meu pai e 3 funcionários. Então eu era faz tudo, meu pai era o dono, ficava com o dinheiro todo. A brincadeira. Ele gerenciava a produção, mas tinha 2 marceneiros e 1 ajudante só. Nós ficamos, a maioria do tempo que eu trabalhei com meu pai, que foi 9 anos, a maioria do tempo foi só nós 5. Era a equipe enxuta também, então fica tranquila. Você só precisa ter a consciência do que você precisa estudar, porque quando eu abri minha marcenaria, ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Eu achava que eu só tinha que fazer o quê? Vender, mandar os outros fazer, entregar, receber, tchau. Não. É muito além de fazer o móvel. E a contratação, ela faz parte de um sucesso de uma marcenaria, de um sucesso ou não de uma marcenaria. Trabalho eu e meu auxiliar, eu que faço tudo, é tenso. Sim, essa parte é necessária para o nosso crescimento. Essa parte, você está firmando a sua estrutura na rocha, entende? Você está passando pela prova, dando glória a Deus. Essa parte é necessária. Quando eu ralava lá no meu pai, meu carro não tinha ar-condicionado, eu fazia projeto, eu vendia, eu orçava, eu acompanhava, eu levava marceneiro, eu levava marmita. Aquilo lá me fez quem eu sou hoje. Levava marmita na obra. Olha o cheirinho do café. Ai, meu Deus, cadê o café? Meu marido vai trazer aqui. Foi necessário, foi a base para tudo que eu sou hoje, me construiu. Foi aquela dificuldade lá que, nossa, gente, eu ralava. Só que como eu não tinha filho, nem casa, nem marido, eu ralava. Gente, minha vida era trabalhar, estudar o dia inteiro, não fazia mais nada. Porque além de eu fazer tudo isso na marcenaria do meu pai, eu fazia projeto para outros marceneiros. E eu já ganhava tudo bem, eu já ganhava muito bem, não por ser filha do dono, porque eu produzia muito, eu vendia muito, eu ganhava comissão, eu pegava serviço por fora e eu ainda fazia projeto para marceneiro. E eu lembro que eu cobrava bem baratinho dos marceneiros, eu não precisava daquele dinheiro, mas mesmo assim eu fazia. Eu lembro que minha conta estava cheia, porque eu ganhava outros dinheiro, eu não ganhava só do meu pai. Eu fazia projeto. Quando eu terminei minha faculdade, eu fazia projeto, eu ganhava projeto, eu ganhava do meu pai, eu pegava serviço à noite com os marceneiros do meu pai, ganhava mais dinheiro. Então, tipo assim, desde a época que eu era funcionária, eu ganhava muito dinheiro. Aí aparecia um marceneiro e o projeto era R$50 por ambiente que eu cobrava naquela época. Eu falava, ai gente, eu tô com tanto dinheiro, não precisava fazer esse projeto. Eu fazia. Minha vida era trabalhar, então aquilo me moldou, aquilo me sustenta, aquilo me dá força pro que eu sou hoje.
Aquilo lá tudo foi a base para tudo na minha vida. Então, para você é a mesma coisa. Agradeça pela dificuldade, agradeça por toda... Nossa, eu tô trabalhando muito, nananana. Só que tem que ter data e hora para acabar. Tem que ter data e hora. Não para você parar de trabalhar, né? Eu digo para você trabalhar muito. Eu caí na realidade quando meu filho tava com uns 2 anos. Será que eu não tava vendo meu filho? Eu não tinha tempo, não tinha vida, não tinha nada. Tinha dinheiro, mas não conseguia nem gastar o dinheiro. Eu não tinha consciência que o tempo com o meu filho valia muito mais do que o dinheiro que eu tinha. Eu não tinha consciência que tempo com o meu marido valia muito mais do que tudo aquilo que estava na minha conta. Oh, maravilha. Obrigada, amor. Eu não tinha essa consciência. A gente demora, né, para aprender isso. Hoje eu tenho noção de que tempo vale muito mais do que dinheiro. Então, hoje a minha prioridade de vida é tempo com a minha família. Ah, mas você não gosta de dinheiro? Claro que eu gosto. Eu quero ganhar muito dinheiro. Eu gosto de conforto, de proporcionar conforto. Meu marido também, usar coisa boa. Gostamos do dinheiro. Mas a prioridade da nossa vida é o tempo de qualidade com a nossa família, nossos filhos. Futebol do meu filho, brincar com a minha filha, assistir filme, a gente faz noite do cinema, noite do pijama com os nossos filhos e é maravilhoso. Vamos lá. Rita, e as empresas que têm medo de crescer, mas tem que crescer certo, né? Se crescer errado, vai dar errado mais tarde. Empresa que tem medo de crescer é porque não tem autoconfiança. Porque não confia nela mesma, ou não confia no produto, ou não estudou. Por que não confia? Porque não estudou. Porque é isso que a Estelinha falou aqui, cresce errado. A pessoa às vezes não estuda uma precificação, daí fala, meu Deus. E exatamente, quem tem medo de crescer... é porque inconscientemente ele já sabe que ele vai escalar o prejuízo. Porque às vezes a empresa já tá ali no prejuízo. Se ela crescer do jeito que ela tá, ela cresce o prejuízo também. Ela cresce o caos, ela cresce a falta de organização, ela cresce a correria. Por isso a importância do estudo, por isso a importância de instalar processos, por isso a importância de estar sempre se atualizando. Porque daí é natural que você vai crescer, porque você não vai quebrar justamente esse medo através do conhecimento. O que quebra o medo é o conhecimento. Lembra quando vocês iam apresentar trabalho na escola? Eu nunca tive esse problema de apresentar trabalho na escola, porque eu sempre fui muito estudiosa. Então, assim, eu estudava muito em sala de aula, todo mundo queria conversar, eu não queria. Eu queria estudar, porque daí chegava na hora das provas do trabalho, tava todo mundo estudando e eu não. Eu não precisava estudar, nunca ficava assim estudando específico para aquela prova, porque eu já sabia o conteúdo, já tinha estudado. Então chegava na hora da apresentação, quem que tinha medo de apresentar? Quem não sabia o conteúdo. Claro que tem a pessoa que é tímida, mas juntava a timidez com a falta do conhecimento. Por isso que as pessoas não queriam apresentar trabalho na escola, porque tinha medo, porque não conhecia o assunto. E na empresa é a mesma coisa. Por que tem medo de crescer? Porque não entende do assunto, porque não entende de contratação, porque não entende de formação de preço, porque não entende de financeiro, porque não entende de pessoas, porque não entende de marketing, não entende de vendas, não entende de agregar valor ao produto, essas coisas. Trabalho sozinho há muito tempo, confesso que não consigo crescer. Pode ser projeção móveis, pode ser a sua mentalidade que está precisando expandir. Às vezes algum trauma ficou, porque às vezes o ciclo de amizades que a gente anda são às vezes pessoas que tiveram muito problemas com a empresa. E aí a gente começa a achar que só existe aquilo. Ai, fulano tentou crescer e quebrou. Ai, fulano contratou e o cara roubou ele. Ai, fulano contratou e o cara deixou ele na mão. E isso vai formando crenças na nossa cabeça. A gente começa a imaginar que ai, nunca vai dar certo, porque 3 pessoas não deram certo. Se você tá naquele ambiente de 3 pessoas que não deram certo, você começa a achar que você também não vai dar. Então, cuidado com o ambiente que você frequenta. Porque do mesmo jeito que teve essas 3 pessoas que não deram certo, tem um outro grupinho de 3 empresários que deram certo. E é lá que você precisa estar. É lá que você precisa conversar. É lá que você tem que estar pegando dicas. É deles que você tem que ouvir conselho. Não de quem é esses 3 aqui que quebrou, que funcionário me roubou. Gente, funcionário me roubou também. E a culpa foi de quem? Minha. A culpa nunca é do funcionário. A culpa foi minha. Quem não tinha processos era eu. Quem não tinha
organização era eu. Então, pode ser alguma crença que alguém colocou na sua cabeça. E para crescer, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de pessoas, a gente precisa saber contratar. Porque hoje em dia, todo mundo tem medo de ação trabalhista. Não que funcionário só se for parente, só se for o meu irmão, só se for o meu sobrinho, porque funcionário entra na justiça. Cara, mas não vai atrás de um documento para evitar o funcionário de ir na justiça. Aí fica complicado. Então, assim, são crenças que têm solução para todas as crenças, mas a pessoa não busca, a pessoa não sai da bolha. A gente precisa sair da bolha, a gente precisa andar com tubarão, a gente precisa estar com pessoas que deram certo, pegar conselho de pessoas que deram certo. Rita, quero aprender a fazer projeto. Ai. Estamos vendo a necessidade. Você teria alguma ideia facilitar o orçamento? Porque perco muito tempo. Mulher, tem vários programas que você consegue projetar e já orçar. Um dos que eu gosto muito é o Marcenaria Diferente. Deixar de crescer porque está acomodado com um processo que já tem conhecimento e não quer aprender coisas novas. Falou tudo. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia com coisas novas. Ele não quer que a gente instale novidades porque ele não quer gastar energia com o novo. Isso é natural do ser humano. Então, a nossa mentalidade é o nosso maior inimigo. Tenho amigos assim. O problema hoje é onde eu procuro esse conhecimento para dar o próximo passo. Não sei por onde começar. Prospero muito só, mas vejo o limite até andar só. Exatamente, vamos lá. Projeção móveis. Nos dias 9, 10 e 11 de março, eu vou dar 3 aulas gratuitas. Para se inscrever nessas aulas, o link tá na minha bio. A hora que terminar essa live, você vai lá na minha bio, vai se inscrever, vai colocar na sua agenda 8, 9, 10 e 11 de março, segunda, terça e quarta-feira. Você vai assistir essas 3 aulas e você vai mudar de vida. Ou eu não me chamo Rita de Cássia. Tá bom pra você? Você vai mudar de vida, você vai mudar de mentalidade se você assistir as 3 aulas. Ou eu não me chamo Rita de Cássia Oliveira Rocha. Não tem como você não ter uma transformação. Se você assistir as 3, não tem como você continuar no mesmo patamar. Não tem como você não furar a bolha. Não tem como você não mudar a mentalidade. Eu vou buscar, vou ver se a minha equipe tem. Os comentários de quem assistiu uma outra aula que eu dei. O tanto de gente que foi transformada. O que você diz de sociedade? Já vou te responder, Móveis Peixoto. Antes de eu responder, vamos tirar um print para vocês me marcarem, porque a gente já tá indo pro final da live. E vocês precisam valorizar essa mentora. Tira o print, posta e me marca que eu vou repostar, tá? Valoriza essa mentora que trouxe esse conteúdo maravilhoso para vocês. Quer mentora mais maravilhosa que essa, gente? Fazendo live todo dia. Nem um pouco convencida também, né? Sociedade. Acho legal, desde que bem feita. Tem que estudar muito. Tudo que a gente vai fazer, se for bem feito, vai dar certo. Não adianta que... tem gente que fala que sociedade nunca dá certo. Dá sim, aqui ela não sabe fazer. Então, desde que bem feita, eu sou a favor, sim. Eu tenho uma sócia no escritório de contabilidade específico para marcenarias e dá super certo. A WPS tá dando um conselho aí. Eu te indico a ir em outras indústrias e ver como é o processo que eles aplicam dentro da empresa. Nós aqui fazemos isso muito com empresas que querem abrir a mente para isso. O que eu já visitei de fábrica quando eu estava começando, para eu poder abrir minha mente, nossa, abria muito. A gente tem que procurar coisas para abrir a mente, sair da bolha, andar com pessoas que são maiores que a gente. Não tenha medo de ser o menorzinho da roda. É estratégico você ser o menorzinho, entre aspas, da roda. É estratégico, tem gente que fala você ser o mais burro da roda, né? Porque você tá ali para aprender. Então precisa de muita humildade.
precisa de muita humildade para andar com pessoas maiores, eu tô dizendo no nível intelectual, não tô falando financeiro, não tô falando, porque ele anda de carrão e eu ando num carro simples, esquece isso, nível intelectual. Ande com pessoas maiores do que você no nível intelectual, que muito em breve você vai se tornar uma delas. Show? Já declarei que será minha mentora em nome de Jesus. Eu creio, eu tomo posse, eu vou ser sua mentora, Karen. Você já se inscreveu nas aulas? Gente, então pra gente finalizar, jornada do caos ao controle na sua marcenaria. Nós vamos tirar a sua marcenaria do caos e colocar ela sob o seu controle, tá bom? Dias 9, 10 e 11 de março, segunda, terça e quarta-feira. Vocês têm um compromisso? Não é comigo. Esse compromisso é com você mesmo. É com o seu futuro, é com a sua família esse compromisso, porque quem vai usufruir das coisas boas que a empresa vai proporcionar é a sua família, é você e a sua família, não sou eu. Então esse compromisso que você vai colocar na agenda, ele não é comigo, ele é com você e com o seu futuro, ele é com a sua empresa e com os seus familiares. Coloca na agenda, se inscreve no link da bio e eu espero vocês, tá bom? Quem não tirou o print, vou fazer a pose de novo para você tirar o print e marcar a sua mentora, a melhor mentora desse Brasilzão todinho. Olha, gente, valoriza esse colar. Hoje eu saí de casa toda bonitinha para fazer a live. Tem que dar uma mexida assim para ele meio que encaixar aqui. Show? Maravilha, ouçam muito louvor, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na jornada, 3 dias de aula que vai tirar você do nível A, colocar você no nível B, você vai sair daqui pra cá, beleza? Nós vamos sair juntos. Nós vamos tirar a sua marcenaria do caos e colocar ela sob o seu controle. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ah, não pode ouvir muito louvor, se bem que vai derrubar a live mesmo, né? Um beijo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Me marquem lá que eu vou repostar, tá bom? Ótimo final de semana para todos vocês. Estudem muito e ouçam muito louvor. E a live vai ficar gravada e eu espero vocês na jornada do caos ao controle na sua marcenaria. Beijo!